RBV Agro. As notícias da agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, começa agora o RBV Agro, aqui na apresentação, cumprimentando a cada um de vocês, Murilo Roso. E Angélica Alves. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo certo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Você que nos acompanha pelo rádio, aumenta o volume, porque o programa está só começando. Estamos no ar pelas emissoras da RBV, Rádio Videira, Rádio Vitória, Rádio Tangará e Rádio Caçanjurê e com transmissão em vídeo pelas redes sociais. E aí, você já segue a gente no YouTube, no Facebook, no Instagram? Procura por Portal RBV e lá você tem todos os dias conteúdos exclusivos do agro da nossa região. Destaques do RBV Agro. Agricultor volta a colher pinha gigante em Videira. Esquilo serelepe é registrado na Estação Experimental da Epagre em Caçadora. Empresa de laticínios de Salto Veloso se destaca na produção de queijos com selo Arte. Prefeito de Fraiburgo fala sobre as expectativas para o 18º Enfrute que acontece no mês que vem. Estimativas apontam para a recuperação das safras de trigo e cebola em Santa Catarina. Tem ainda uma entrevista sobre a importância da análise de solo para a agricultura. E uma receita de sopa eslava, uma boa opção gastronômica em noites de frio. RBV Agro. Em 2023, no ano passado, uma pinha com 7,1 kg foi colhida pelo agricultor Benjamin Bartolomeu em seu sítio no interior do município de Videira. As pinhas gigantes já foram tema de várias reportagens e inclusive viraram objeto de estudo. Pesquisadores estão clonando a araucária das pinhas gigantes. E neste ano, a reportagem do RBV Agro foi conferir de perto outra pinha gigante para saber qual o peso registrado nessa safra. Acompanhe com o repórter Fabiano Trindade. Estamos mais uma vez aqui no interior do município de Videira, comunidade de Cambuim, na propriedade do seu Benjamin Bartolomeu, aqui no Recanto do Tigre. No ano passado nós estivemos aqui para falar um pouquinho aí sobre o peso da pinha. No ano passado 7,1 kg foi o peso. Será que esse ano essa que é a maior pinha pesa mais ou menos? Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo, porque antes eu quero saber aqui do seu Benjamin, nesse ano de 2024, o que a gente pode falar sobre a colheita do pinhão, já que estamos aí há quase 3 meses, né, do início da colheita, seu Benjamin? Esse ano o pinhão aqui, como eu falei, aquele dia que nós estávamos fazendo aqui uma reportagem, esse ano o pinhão é fraco, não tem pinhão. As pinhas são com pouca carga de pinhão dentro, por causa que faltou polinização. Choveu demais, então daí não produziu o pinhão. Abortou todas as pinhas pequenas ali. Agora você pega esse ano, não, o pinhão é fraco aqui na propriedade e na região também, não é só aqui. Um lugar que outro tem um pouco de pinhão, mas aqui o pinhão é bem pouco pinhão e o pinhão é de baixa qualidade. As pinhas que você pega, você bate uma pinha dessas aqui, ela está toda alfalhada dentro. Para quem já conhece da araucária, a pinha está ali num porte, mais ou menos ali um pouco mais do que um grossor de um ovo, né, de galinha, vamos pôr assim. Essa aí é para a safra que vem, 2025. E é bem pouquinho pinhão também, por causa que ela abortou com a chuvarada ali, ela há 2 anos já que não está produzindo. Vamos ver agora, quando chegar mês de julho para agosto, que vai sair a florada, daí que vamos ver para outra safra. Mas a safra que vem de novo é pouco pinhão de novo, ao menos aqui na propriedade aqui é pouquíssimo pinhão. Talvez até menos pinhão do que esse ano ainda. Aqui eu tenho 2 exemplares, o maior e o menor. Mas é a mesma qualidade de pinhão? Veio do mesmo pinheiro ou não? Não, esse aqui não veio do mesmo pinheiro, mas é o pinheiro vizinho do lado. Eu tirei o pinheiro vizinho do lado, só que esse aqui daí é a pinha gigante, como é conhecido. O pinhão que foi clonado, que é a pinha gigante. Então o pinheiro, a distância de 5 metros um do outro, produzia essa diferença aqui. Essa pinha aqui com 800 gramas, e esse ano essa pinha aqui, ela pesou um pouco menos, porque ela está faltando pinhão dentro da pinha. 6,8 kg, mas agora se nós jogasse ali mais uns 100 pinhão na pinha, 90, 100 pinhão, na base de 90 pinhão 1 kg, ela ia em torno de 7,3 kg, 7,4 kg. Então, seu Benjamin já revelou ali, essa pinha desse ano, 6,8 kg. O ano passado, né, a gente esteve aqui, foi 7,1 kg. E esse ano, então, 6,8 kg, mas como o seu Benjamin já falou, é muito pinhão falhado, digamos assim, né? E os interessados em conversar, saber mais, seu Benjamin, tirar as dúvidas aí, tem muita gente que não sabe como é, né, uma bocha,
como plantar, como colher. O senhor sempre à disposição. Eu estou sempre à disposição aí, sabe, até foi, eu vou falar, até o Senac me convidou sábado, eu estive em Videira lá no Senac, quem passou lá viu. A gente dando uma orientação, explicação, as pessoas não conhecem, sabe, né? Não sabem. Então, eu fui lá para o Senac ali, foi muito interessante, as pessoas gostaram, sabe, né? Da gente explicar o início até o final do processo da pinha, né? Até ele chegar aqui, ele tem 3 anos para ele chegar aqui, né? Não é assim, chego ali e tiro, não é um pêssego que ele saiu agora e já colhi com uns 90 dias eu colho, né? Então aí tá, quem quiser procurar o Recanto-Tigre, quem quiser vir visitar aqui pode vir, a gente na medida possível recebe as pessoas, mostra, vê, conversa sobre pinhão. E daí estamos mandando uma semente de pinhão. Quem pediu semente de pinhão, a gente está distribuindo gratuitamente, como eu sempre digo. Não cobro pinhão, eu não vivo disso aqui. A pessoa quer plantar um pinhão desse graúdo aqui, até que tiver semente nós estamos distribuindo. Tá, então, portanto, a pinha desse ano aqui na comunidade de Cambuim, interior de Videira, é de 6,8 kg. RBV Agro. Ficou curioso sobre o número de pinhões dessa pinha gigante? Realmente foi um número baixo esse ano, 32 pinhões apenas. E nós encontramos também outras pinhas gigantes de 7 quilos cada que foram colhidas em Caçador, na propriedade do Ademir Escolar de Souza. Essas sim renderam bem, Angélica. 60 pinhões em uma delas e 80 pinhões em outra. Olha, aí é assim, né? Vale lembrar que não existe um número exato e nem uma média de pinhões em cada pinha. Isso depende de vários fatores, da genética da araucária e principalmente do clima, já que a pinha demora 3 anos para se formar. RBV Agro. No mês que vem, Fraiburgo recebe a 18ª edição do Encontro Nacional sobre Fruticultura de Clima Temperado, o Infrute, e também o 2º Seminário Catarinense de Olericultura. O repórter Ernesto Júnior conversou com o prefeito Wilson Ribeiro sobre a importância do evento, que volta esse ano ao município. Além de movimentar a economia e incentivar a troca de pesquisa e conhecimento, o 18º Enfrute deve beneficiar também o setor turístico, não somente de Fraiburgo, mas de toda a região. Para o prefeito Wilson Ribeiro Júnior, o Enfrute tem extrema importância para o desenvolvimento econômico e social do município de Fraiburgo. Bom, expectativa totalmente positiva, né? Estamos se preparando com a comissão, né? A IPAGRE é quem coordena isso também, junto com a nossa equipe aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Está tudo andando muito bem, né? A gente sabe que retorna para Fraiburgo, foi apenas uma edição, né? Estamos indo para a 18ª edição agora, retornando para Fraiburgo. A gente sabe que aqui foi o berço de estudo, então para nós é muito importante. E é um evento que traz pessoas do Brasil inteiro. Então isso para nós é importante economicamente também, né? Porque acaba movimentando toda a cidade com essas pessoas que passam no Infrute. Além de sediar o 18º Infrute, o Parque da Maçã receberá no dia 25 de julho o 2º Seminário de Olericultura Catarinense. E também lembrando, né, que além do Infrute nós temos esse ano o Senco, né, que é um projeto que está junto com o Infrute que acontece, né, o Infrute dia 23, 24, 25 e no dia 25 também esse seminário que é extremamente importante. Então temos algo mais acontecendo, é o 2º seminário e agora colocando, porque vamos utilizar toda a estrutura que já vai estar montada, né? Então por que não fazer esse seminário também? Então a expectativa positiva, a gente vem acompanhando e percebe o número de inscrições, os trabalhos, as palestras, né? Todas muito bem encaminhadas. Então sem dúvida nenhuma vai ser novamente um grande evento. RBV Agro. Para conferir toda a programação do Enfrute, acesse enfrute.uniarp.edu.br. Na semana que vem, nós vamos trazer uma entrevista com os representantes da EPAGRE que estão à frente da organização do evento. E antes, já podemos conferir um pequeno spoiler com o audiovisual institucional dos 2 eventos, o Infrute e o Senco, que foram divulgados nesta semana. Alô, fruticultores, técnicos, professores e estudantes. Eu tenho um convite especial a fazê-los. Eu sou o Petri e no dia 23 e 24 de julho vai ocorrer o 18º Encontro Nacional de Fruticultura de Clima Temperado, o Enfrute, no Parque da Maçã, em Fraiburgo, Santa Catarina. Esta é a oportunidade perfeita para vocês conhecerem as últimas tecnologias desenvolvidas e as novidades no setor da fruticultura de clima temperado. Teremos palestras com importantes e renomados especialistas
que darão importantes dicas para a fruticultura. Também o setor multiempresarial, com mais de 50 empresas que trarão as últimas tecnologias em equipamentos e produtos para o desenvolvimento da fruticultura. A programação completa você encontra no site abaixo e contamos com a sua participação. Olá, produtores de hortaliças, técnicos, professores e estudantes. Eu sou o Leandro, aqui da IPAGRE, e trago um convite especial para vocês. Eu quero convidá-los para o segundo Seminário Catarinense de Olericultura, que será realizado no dia 25 de julho, no Parque da Maçã, em Fraiburgo, Santa Catarina. Esse evento é dedicado a todos que se interessam em conhecer as últimas novidades, tecnologias e inovações que estão transformando o setor de produção de hortaliças aqui no Brasil. Serão palestras inspiradoras com especialistas que conhecem profundamente nossas necessidades e nossos desafios. Vamos juntos impulsionar e discutir a olericultura aqui no sul do Brasil. Confira no site aqui embaixo a programação completa e estamos esperando vocês. RBV Agro. Nosso próximo destaque: estimativas apontam para a recuperação das safras de trigo e cebola em Santa Catarina. O levantamento elaborado pela EPAGRE indica crescimento de 41% na produção de trigo e 29% no volume de cebola a ser colhido no estado. Cadu Reis. A agricultura catarinense deve produzir cerca de 432 mil toneladas de trigo na safra de inverno. A estimativa foi elaborada pela equipe do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Estado, EPAGRE-CEPA. A quantidade de trigo esperada representa um crescimento de 41% na comparação com a safra anterior, com o plantio ocupando cerca de 125 mil hectares do solo catarinense. O analista da EPAGRE-CEPA, João Rogério Alves, projeta: trigo é a nossa principal cultura de inverno aqui no estado, em termos de área plantada. É uma cultura bastante distribuída no estado, com destaque para a região de Xanxerê, Canoinhas e Chapecó, onde nós temos plantios bastante profissionais já, produtores bastante tecnificados e que já investem na cultura há muitos anos. A expectativa é que tenhamos um aumento na produção estadual, recuperando, as perdas observadas na safra passada. A produtividade também deverá se recuperar significativamente, um crescimento de 54%. A EPAGRE-CEPA também lançou as estimativas iniciais da produção de cebola no estado. O levantamento projeta um crescimento de 29% na comparação com a safra anterior, resultando em um total de 521 mil toneladas. O engenheiro agrônomo Jurandir Gugel analisa: nossa recuperação ela é em função de que estamos estimando uma safra normal para a cebola em Santa Catarina, e nós tivemos no ano passado, no segundo semestre, chuvas muito intensas, muito fortes, e que afetou fortemente a produção dessa cultura aqui em Santa Catarina. Por consequência, nós estamos recuperando, voltando uma estimativa, considerando o nosso histórico dos últimos anos em termos de produção e produtividade. Produtividade estamos estimando em 29.972 quilos por hectare, um aumento de 37% em relação à safra passada. Além de cebola e trigo, foram divulgadas ainda as estimativas para as safras de inverno de aveia, cevada e alho. A produção esperada de aveia chega a 45 mil toneladas, de cevada 3.400 toneladas e de alho 6.900 toneladas. A gerente da EPAGRE-CEPA, Edilene Steinwanter, explica: esse trabalho de estimativa inicial da safra de inverno é um trabalho resultante de um acompanhamento que o CEPA faz através dos seus agentes de mercado, dos seus analistas. Nós temos presentes aí em cada uma das 10 macro-regiões da EPAGRE um agente de mercado que faz esse levantamento a campo. O presidente da EPAGRE, Dirceu Leite, ressalta a importância da disponibilização destas informações aos produtores. É importante trazer isso nesse momento para que a gente possa ter uma expectativa e uma perspectiva dos próximos passos que vai acontecer a nível de Estado. Essa informação permite que o agricultor, permite que o nosso colega, ele possa estar tomando a decisão ancorado
Esperamos que essas informações possam colaborar para que a gente possa estar aplicando recurso, tempo e trabalho de forma mais pontual e fazendo acontecer. As informações do acompanhamento da safra podem ser consultadas por todos através do portal InfoAgro da Epagri na internet. O endereço é infoagro.sc.gov.br. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis. RBV Agro. Vamos agora a um breve intervalo e no próximo bloco você confere mais destaques do agro. Esquilo serelepe é registrado na Estação Experimental da Epagri em Caçador. Empresa de laticínios de Salto Veloso se destaca na produção de queijos com selo Arte. Tem ainda uma entrevista sobre a importância da análise de solo para a agricultura. E uma receita de sopa eslava, que promete ser uma opção em noites de frio. Voltamos já. RBV Agro. As notícias da agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta e para lembrar da reportagem do abacateiro superprodutivo do seu Vilmar Xavier. Dizer que nós recebemos aí centenas de mensagens sobre essa matéria, de pessoas que curtiram, pessoas interessadas em saber mais sobre a produção, sobre as mudas também. Exatamente, Angélica. E alguns moradores aqui da região comentaram que também conhecem abacateiros por aí, porém nenhum produzindo como esse do seu Xavier. E não é só o abacate, mas também recebemos fotos e vídeos de pé de mamão, que é outra fruta bem comum aqui na nossa região, e demais curiosidades que nós anotamos aí para as nossas próximas reportagens. Recebemos ainda o contato de uma pessoa informando que essa variedade de abacate do seu Xavier é o avocado. É um fruto um pouco menor, casca mais grossa, mais saboroso e nutritivo que o abacate comum. E nós já colocamos aí essas pessoas em contato com o seu Xavier para que eles possam trocar mudas e também ampliar o plantio dessa fruta que não é comum na região, mas que pode sim ser produzida por aqui, como nós vimos na reportagem. Envia você também sua mensagem, que na semana que vem faremos o registro aqui no programa. O nosso WhatsApp é o 991294258. RBV Agro. O selo Arte é uma das principais questões envolvendo a possibilidade de comercialização de produtos em Santa Catarina. O repórter Ernesto Júnior foi até Salto Veloso conhecer de perto uma empresa de laticínios que possui esse reconhecimento. A gente está numa época do ano onde as baixas temperaturas fazem com que a gente busque comidas um pouco mais carregadas de temperos e de outros alimentos. Um deles, é claro, é o queijo. E aqui na região do meio-oeste de Santa Catarina, há uma empresa, a única da região do meio-oeste e também do oeste catarinense, a ter um queijo com o selo Arte. Esse selo é específico para produtos que são feitos de formas manuais, e principalmente com receitas que são passadas de geração a geração, como explica o Maicon, proprietário dessa empresa. Na verdade, o diferencial da parte do artesanal do selo Arte que nós temos hoje acaba sendo que a maior parte da produção é feito com as mãos mesmo. Acaba sendo industrializado a massa, mexido manualmente, até feito parte mecanizada da parte de pasteurização, mas é uma coisa pensando na qualidade do produto, então não tem como ser feito tão manual isso. Hoje aqui o que nós temos com selo Arte, que eu posso vender em todo o país, acaba sendo o queijo colonial. E os demais produtos eu acabo tendo apenas a inspeção municipal, que acaba me limitando para a região da marca hoje a venda. O processo começa vindo leite da parte externa da fábrica, acaba passando pelo pasteurizador, ele é aquecido o leite entre placas, ele chega a temperatura de 75 graus, e em questão de 15 segundos ele volta para a temperatura de 20, 25 graus. E após a pasteurização é despejado o leite dentro no tanque, onde que é feito o processo de colocação de fermento, que é onde que busca ter um padrão do produto, acaba tendo meio que sempre todo o lote sendo igual, e a partir disso é feito o coalhado jogado popular coalho, que todo mundo conhece, e esperado seu determinado tempo, tu consegue cortar a massa, fazer o cozimento dela, que é conhecido também, e isso tudo vai na faixa de questão de umas 2 horinhas de tempo.
E após isso é feita a dessoragem do produto e jogado sal na massa, que é uma característica que nós temos, que o sal não é salgado em salmoura como boa parte dos outros produtos. Daí o produto ele fica na prensa por um período de basicamente 2 a 3 horas. Ele, após enformado, ele acaba sendo virado, no caso, e deixado novamente na prensa. E a partir daí, depois de 2 a 3 horas, é retirado o produto, colocado na câmara fria, e daí a parte aqui é feita a higienização, lavado todas as formas, todo o local, tudo certinho para ficar pronto para o próximo dia iniciar novos trabalhos. Aqui então é o momento onde o queijo está curando e esperando pro processo de embalagem para o consumidor final daí. Isso, aqui normalmente ele fica na faixa de 48 horas, hoje em dia está nesse período, curando nessa parte da câmara fria. O queijo, como temos ali queijo meia cura, nós temos que esperar um período de 10 dias para poder vender para o consumidor. Daí o processo de cura dele nesses 10 dias não precisa ser na prateleira, ele pode ser após embalado, ficar 10 dias na fábrica, mas tanto faz aqui ou embalado. Responsável por auxiliar na busca pelo selo Arte, Lucas Giacomin afirmou que o trabalho foi árduo, mas o resultado é gratificante. Eu nunca tinha trabalhado com inspeção, o município de Salto Veloso nunca teve inspeção municipal, nenhum estabelecimento de inspeção municipal até então. E eu tive que buscar informação tanto quanto ele. Por se tratar de um casal jovem, a Karina, engenheira de alimentos, isso me motivou muito. Digo, vamos buscar e vamos fazer funcionar. Buscamos as legislações, fomos adequando, ajudei eles em todo o desenho aqui. Ajudei até no início do processo, eu participava de todo o processo que ajudava a produção para tentar, de todas as formas, contribuir para a melhoria do produto e correção de qualquer probleminha que pudesse ocorrer. E, enfim, foi em julho de 2019, né? A gente conseguiu a liberação e conseguiu o registro, e desde então a gente está com o laticínio ativo. Para a Karina Legnani, esposa de Maicon, o trabalho em família já vem dando resultados. E a realização de um sonho é um dos pontos mais importantes. Foi um desafio, porque a vontade é o sonho do Maicon, então ele me puxou junto. Então vamos lá, vamos abraçar a causa. Então nós estamos até hoje aqui. É desafiador todos os dias. E hoje nós temos o pequeno Henrique, que também é uma força que traz. Nós começamos basicamente um ano e meio, que o mais que nós casamos. Começamos o projeto, basicamente foi pena depois que casamos, começou a ideia da fábrica. Tocarmos junto, fazer, e abracemos a causa e estamos levando até hoje. RBV Agro. A análise do solo é uma prática fundamental na agricultura e em muitas outras áreas relacionadas ao meio ambiente. Ela envolve a avaliação física, química e biológica do solo para determinar a sua composição, fertilidade, capacidade de retenção de água, presença de nutrientes essenciais para as plantas, pH e muitos outros fatores. Então, quem amplia esse assunto é o pesquisador da Embrapa e especialista em solo, Gilberto Nava. Muitas vezes o produtor está preocupado em fazer o plantio de qualquer fruteira, seja pêssego, seja uva, né? E ele já está pensando lá na muda, mas esqueceu de que antes disso tem todo um planejamento do preparo do solo. Né? E um bom preparo do solo, ele passa pelo quê? Primeiro, em se fazer uma boa amostragem do solo e mandar uma análise de solo para o laboratório, né? Para que o produtor tenha um resultado e saber quanto que precisa ser adubado ou calcareado. Eu vou coletar na minha área, né, que eu quero analisar, em torno de 10 a 15 pontos, a 0 a 20 centímetros de profundidade, né, 10 a 15 pontos, e colocarei num balde aquele volume de solo. Vou tirar um meio quilo daquele solo bem misturado, retirado desses 10 a 15 pontos, e vamos mandar para qualquer um desses laboratórios hoje credenciados e que fazem análise de solo. Com base nessa análise de solo, nós poderemos recomendar quanto calcário e quantos fertilizantes nós devemos aplicar para fornecer condições ideais do quê? Para que no momento que eu coloque a muda, ela consiga desenvolver bem. Então, sempre evitar de
tirar amostras de solo, misturando áreas com manejo diferente, com adubações diferentes, com relevo diferente. Quanto mais uniforme aquela área, que eu sei que é o mesmo manejo há um bom tempo, melhor será o nosso resultado da análise de solo. Temos aqui na nossa região, né, principalmente, Gilberto, áreas com bastante declive acentuado, né, essas regiões. Causa muita erosão. Você faz uma correção de solo, prepara o solo, mas acontece esse tipo de erosão. Qual que é a orientação hoje para os produtores para ter esse cuidado também referente a essas áreas? Douglas, isso é um aspecto muito importante. A gente viu no ano passado precipitações aí de 500 milímetros no mês, é muita chuva, né? E isso realmente, a erosão é elevadíssima nessas situações. Então, o que o produtor pode fazer, principalmente naquelas áreas com muita declividade? Ele pode planejar o pomar com muita antecedência. Um exemplo, ele pode iniciar o preparo da área fazendo calagem, fazendo adubação lá em março, início de abril, colocar uma planta de cobertura, né? Fazer toda a adubação que, por exemplo, mesmo que for um pomar de pessegueiro, uma parreira que for plantado lá, faz toda a adubação para frutífera. Mas planta uma aveia lá em março, abril. Eu vou ter uma palhada. No momento que eu preciso fazer o plantio, eu tenho uma cobertura vegetal que é um tapete me defendendo contra a erosão. Aí eu só vou abrir um sulco para fazer o meu plantio. Então isso é uma estratégia que a gente diminui bastante a questão da erosão, né? E é bem importante sim, né? Eu preciso fazer uma análise de solo. Quem que eu vou procurar para poder levar esse material para fazer essa análise para depois eu começar a trabalhar na área? Importante falar, né, que a EPAGRE em todos os municípios possui, né, um engenheiro agrônomo, né, que dá assistência. Esse engenheiro agrônomo recebendo a amostra, certamente ele terá condições de encaminhar para os diversos laboratórios que atendem, né? Mas nós temos laboratórios hoje, por exemplo, Fraiburgo, nós temos laboratório de análise de solo, mas a própria EPAGRE tem 2 laboratórios de análise de solo, tanto Ituporanga, né, como Chapecó fazem análise de solo. Então, encaminhando para esses técnicos, eles saberão enviar ao laboratório. Um aspecto importante é, após recebido o resultado da análise de solo, tem alguns insumos que eles somente funcionam bem se bem misturados ao solo. Essa é a questão do uso de calcário e do uso de fósforo. Diferente de um nitrogênio, como uma ureia, que se eu aplico na superfície do solo, ele desce e vai até a raiz, o calcário e o supertriplo ou outra fonte de fósforo, se eu aplicar na superfície, não funciona. Então, por isso que é extremamente importante se fazer uma boa análise de solo para saber quanto calcário, quanto supertriplo eu tenho que aplicar e aplicar antes do plantio da muda, bem incorporado ao solo. Caso contrário, vai ter problema para frente, para a vida toda do pomar. Então, extremamente importante tomar esses cuidados. Gilberto, nós temos aqui a parte de adubação, principalmente, né, com os dejetos suínos. É importante também esse meio de adubação para preparar o terreno? Sim, adubação orgânica nos locais onde você tem disponibilidade de dejetos, seja esterco de aves, esterco de suínos, é extremamente benéfica. Obviamente que nós temos que seguir algumas normas dos órgãos reguladores, né? Que para evitar a questão de não usar em excesso para causar danos ambientais. Mas sim, ela é muito bem-vinda e geralmente associada com adubação química, ela traz excelentes resultados. RBV Agro. Funcionários da Estação Experimental da EPAGRE em Caçador registraram imagens de um animalzinho silvestre bem curioso. Pois é, Murilo, e eu fui até lá conferir essas imagens, conversar com os funcionários e adivinha, Murilo? Eu também vi esse bichinho correndo por lá. Muito legal. Confira na reportagem. Tem esquilo no Brasil? Tem sim! Muita gente duvida. Afinal, é comum associar esses roedores fofos aos cenários estrangeiros dos filmes e animações. Somos os esquilos! No entanto, a realidade é diferente. Não só existem esquilos que são nativos no Brasil, como eles podem ser encontrados nas matas da nossa região. Como aconteceu com o pesquisador Cláudio Goschi, que se surpreendeu com a visita de um esquilo na Estação Experimental da EPAGRE em Caçador. Tinha acabado de chegar na EPAGRE para trabalhar um período da tarde e
Daí eu olhei pro lado aqui nessa localidade, eu vi um esquilo, achei bonitinho, interessante. E filmei ali para mostrar para a família, para a esposa, mandei. Não tinha certeza se foi introduzido ou não, se era nativo. Já tinha visto mas nunca tinha parado para filmar, porque ele é bem arisco e quando a gente chega perto ele foge. Daí hoje eu consegui filmar um pouco mais de perto e ficou uma filmagem bem legal. Por ser um esquilo, normalmente a gente pensa que esquilo é mais nos Estados Unidos, né, no exterior aí. E aí eu fiquei interessado e comecei a filmar ele, achei bem legal. O vídeo foi gravado em frente ao escritório do pesquisador, sob a sombra de uma árvore, onde o esquilo estava coletando castanhas. Então ele estava pegando essa fruta aqui, né, que caiu no chão, principalmente o seco, para alimentar. De curiosidade eu peguei aqui, abri para ver, então ele estava se alimentando dentro desse frutinho, tem castanha que é a fonte de alimento dele, então ele estava pegando, levando para possivelmente o lugar que ele vai estar se alojando ali e se alimentando. O esquilo, naturalmente conhecido por sua destreza e agilidade, aqui no Brasil ganhou um nome popular que reflete bem seu comportamento esperto, serelepe. A bióloga Andréia Marafon fala mais sobre as características desse animal. Aqui no Brasil nós chamamos os esquilos de serelepes ou caxinguelês e tem até pessoas que chamam catinguelês. No Brasil nós temos 6 espécies. Uma delas, então, ocorre aqui em Santa Catarina. São animais que gostam de viver em locais assim, onde as árvores são bem desenvolvidas, onde elas têm um porte de médio a alto, onde eles provavelmente se sentem mais seguros e também obtêm a sua alimentação. E geralmente são florestas úmidas, lugares mais úmidos, como a Mata Atlântica. São roedores, então eles também precisam desgastar os seus dentinhos. E animais bastante ágeis e ariscos. Quando ele se sente ameaçado, ele fica paradinho para tentar ver se a ameaça desaparece ou então que o predador não o veja. Rápidos, inteligentes e importantíssimos para a natureza. André explica que a existência dos esquilos é essencial para o equilíbrio do ecossistema e para a regeneração das árvores. Toda espécie viva tem o seu papel, né? Mas os esquilos, eles têm essa importância nos ecossistemas porque eles são regeneradores, eles contribuem para a regeneração das florestas. Por quê? Porque eles se alimentam no solo, eles descem da árvore, se alimentam no solo, eles costumam se alimentar principalmente de coquinhos e muitas vezes enterram. Na maioria das vezes enterram o excedente, eles fazem uma reserva e acabam esquecendo. Então, isso faz com que essas sementes esquecidas germinem e recomponham as florestas. Então, um papel muito importante, a gente chama de dispersor. O serelepe possui uma pelagem que varia do marrom ao cinza, permitindo que ele se camufle facilmente entre as árvores. Por essa razão, muitas vezes é difícil notar sua presença na natureza. No entanto, na estação experimental da Ipagre em Caçador, Cláudio não foi o único a avistar esse curioso bichinho. Seu colega Ricardo também relata ter visto esquilos na Ipagre em várias ocasiões. Os outros anos era só um, esse ano já apareceu 2, então por isso que acredito que é um casal. Normalmente aparece quando sai o sol, de tarde, meia tarde por aí, e vem comer aqueles coquinhos que tem ali embaixo e naquelas folhagens, brincando no sol. E você sabia que tinha esses esquilos nativos antes de ver eles aqui pela Ipagre? Não sabia, só quando daí que apareceram ali que eu comecei a perceber que tinha outros e são da região, né? Um bichinho bonito e comprido, tem um rabo comprido e engraçadinho, que sobe e desce nos coqueiros, nas árvores, bem rapidinho. E você, já viu algum esquilo no Brasil? Pois é, a presença dos serelepes é um excelente indicador da saúde das nossas matas, que ainda se mantêm propícias para a vida selvagem. E o nosso dever é preservar essa condição. Afinal, os esquilos não são apenas personagens das telinhas, mas sim verdadeiros protagonistas do nosso próprio ecossistema. RBV Agro. Legal, gostei da história do esquilo serelepe. Quem quiser acompanhar em imagens, está ouvindo pelo rádio, acessa lá o nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook e confere a matéria em vídeo completinho. RBV Agro.
E para fechar essa edição do nosso RBV Agro, que tal uma receitinha, Murilo? Topo, tô curioso para saber qual é. Então, é o seguinte, o inverno começou oficialmente nesta semana, na quinta-feira, dia 20. E para os amantes aí da gastronomia de inverno, nós vamos conhecer a sopa eslava. Essa que é uma receita muito fácil, que promete ser uma opção em noites de frio. A reportagem é de Yuri Pascoal. Olá, amigos do portal RBV, você que nos acompanha através de nossas redes sociais. Hoje estou aqui em Ibiã e eu quero falar para você. Você que já enjoou de nesse inverno tomar sopa de aioline, ou comer entreveiro de pinhão, ou não, ou apenas quer algo diferente para impressionar seus amigos, para impressionar sua família e ter uma opção diferenciada, mas exclusiva para esse inverno. Você já ouviu falar na sopa eslava? É o que a gente vai conhecer aqui no Espaço Joana Becker e vamos passar todas as informações de como fazer essa receita que é rápida, fácil e muito gostosa. Joana, antes da gente iniciar a nossa produção, eu gostaria que você falasse o que compõe a sopa eslava, quais são os ingredientes, o tempo e por que ela é tão boa. Eu escuto muito o Yuri falar na rádio que ele é um amante das sopas, né? Aí um dia me veio isso na minha cabeça, eu disse... Um dia eu vou falar pro Yuri para nós fazer sopa eslava. Alguns dias atrás você me mandou uma mensagem pra gente fazer uma receita de inverno. Na hora eu te respondi, sopa eslava. Verdade. Então, ela é um símbolo da região eslava, né, do leste europeu. Certo. Então, ela é uma sopa que esquenta. Para quem ama pimenta, além de ir pimenta, vai páprica picante, que vai dar uma pegada... Pelo que eu estava vendo aqui, nos ingredientes, é uma construção de sabor para uma sopa, né? Isso. Se nós pegássemos tudo isso, colocássemos numa panela grande, não teria nem 10% do sabor que nós vamos retirar de cada ingrediente desse, por conta do processo de cozimento. Muito bem, vamos iniciar então o processo de cocção da sopa eslava. Aqui já tem um caldo que já está feito. Eu já tinha feito ele e daí a gente congela. Hoje eu só estou aquecendo. É feito com o osso, que tem tutano, que tem muita cartilagem. Isso demora 3, 4 horas para ficar pronto. Só que para dar um frescor, vamos pensar assim, a gente vai usar esse mirepoix que a gente já tinha aqui. Aqui a gente tem essa... Eu gosto de usar o wok, tá? Mas se for muita gente, vai ter que usar uma panela maior. Mas para nós três, eu acho que vai dar que chega, né? É ótimo. Eu não vou colocar toda essa carne, tá? Porque senão vai juntar líquido. Muito bem, com a carne refogada, vamos refogar agora os demais temperos. Isso, Joana? Isso. Agora vai vir a cebola. Então nós vamos colocar alguma coisa que traga mais líquido, que seria o tomate. Agora nós vamos agregar o caldo aqui. Coado. Agora nós vamos colocar as batatas. Nesse momento, para mim não perder muito líquido, a gente pode tampar a panela. Agora a gente vai deixar cozinhar. Enquanto isso cozinha, nós vamos fazer o molho bechamel. O bechamel, para quem não conhece, é o verdadeiro molho branco. Isto, manteiga, farinha, leite, sal, pimenta e noz moscada. Agora a gente vai olhar para a nossa sopa, ver como que está. Agora nós vamos colocar a nossa carne. E aqui basicamente abemos sopa eslava. Falta páprica. Páprica. Que é algo bem... importante. Se a pessoa não gosta tão apimentada, coloca páprica doce. Mas para quem gosta de uma pimenta, coloca picante. Agora nós vamos servir nestes ramequins aqui, onde nós vamos colocar a salsa e um pouquinho de queijo Gouda. Mas pode ser parmesão, pode ser queijo colonial, seco, algum queijo que a pessoa tenha e goste. Muito bem, e agora que a sopa já está pronta, aveludada, cremosa, nós vamos provar e ter uma experiência, impecável. Juscelio, faz as honras aí. Melhor hora do dia. Porque o produtor e o filmmaker também merecem. Gente, maravilhoso! Deixa eu ver. Opa. Vamos finalizando aqui essa reportagem, porque passaremos debaixo da mesa. Até a próxima. RBV Agro.
E com essa boa dica de uma sopa diferente, eu costumo comer anholine, sopa de feijão, sopa de legumes. A eslava para mim é um pouquinho diferente, mas é fácil de fazer e é uma boa opção, principalmente para o frio. Exatamente, adorei a receita e inclusive eu acho que ela combina com um bom vinho tinto, né? Eu acho que vai ficar uma delícia. Fechou, combinação perfeita. Tá certo então, pessoal, tá aí. Você que acompanhou o nosso RBV Agro pelo rádio, nós lembramos aqui, reforçamos mais uma vez que você pode acompanhar também o nosso material em vídeo através das redes sociais do Portal RBV. E quanto assunto hoje, análise de solo, esquilo, pinha gigante, que mais? Receitinha, né? Sopa eslava. Tá aí, assunto não falta, então confira aí os nossos conteúdos também nas redes sociais e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. RBV Agro. As notícias da agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.